Sejam bem-vindos ao 33º episódio do 433 Losango. Hoje com um especial, mais do que normal, mas com um especial de incidência no Campeonato Nacional, na Liga NOS. E vamos começar mesmo por falar no pior lado que a Liga NOS tem, que aparentemente, e pegando nas palavras de outra jornalista, assistimos a um inacreditável retrocesso comportamental no nosso campeonato. Isto porque observamos cenas que se podem apenas considerar lamentáveis entre os técnicos do Portimonense e do Futebol do Porto, Paulo Sérgio e Sérgio Conceição, com uma troca de galhardetes verbais que eu não me atrevo aqui a reproduzir, mas tive a oportunidade de ler hoje na imprensa especial para o efeito. Já o Bruno tinha falado nas vergonhas que se têm estado a passar este ano. Eu lembro, por exemplo, de Rubén Amorim, dos membros do corpo diretivo do Sporting, e não sei se não foi o Passo de Ferreira, já vamos falar sobre isso, mas penso que é um fenómeno que está a começar a lastrar e que está a regressar a passos largos ao futebol português, o que é a todos os títulos lamentável. Isto estamos a falar de expulsões de treinadores, com dirigentes ao barulho e depois com jogadores também nos túneis, tirando o espetáculo dos relevados para os corredores de acesso aos próprios relevados. Falando de Sérgio Conceição, estamos a falar da 16ª expulsão na carreira. Eu vou repetir o número porque é interessante. 16º jogo que Sérgio Conceição é expulso. Consequências zero. Não serão umas multas que vão existindo de vez em quando, umas punições muito suaves e um comportamento que não há meio de ser alterado da parte do técnico portista. Estando ou não correr o risco de ser injusto, o que é facto é que é uma coisa que começa a ser já frequente, o sentimento de impunidade e de agressividade do treinador para com outros colegas de profissão. Lembro aqui o jogo contra o Sporting Braga e com Carlos Carvalhal. A única pergunta que eu deixo aqui no ar é: em que mundo vivem estes protagonistas do futebol? Os treinadores, onde é que eles vivem, sendo portadores da carga de terem que dar exemplo aos seus jogadores e até para quem está a ver em casa, e em que planeta vivem as pessoas que são responsáveis pela tutela destes comportamentos, com falta de disciplina ou pelo menos falta de sanções adequadas aos comportamentos. Relembro que são estes mesmos comportamentos, as próprias consequências, que afastam investidores, que afastam espectadores, que afastam os bons agentes desportivos do nosso campeonato e que nós assim ficamos impedidos de vender um bom produto e ficamos com um produto que apenas será assim. Alinho contigo, Bruno, o campeonato está realmente melhor, simplesmente tem demasiadas falhas ainda, pelo menos visíveis, que outros campeonatos também terão. O nosso está cada vez mais visível. Numa altura em que o Futebol Clube do Porto leva bem alto a bandeira nacional na Liga dos Campeões, consegue perder muita da boa imagem que consegue produzir com atitudes destas. Por isso fica a pergunta no ar, e com essa pergunta eu acabo o meu apontamento inicial: até quando é que este comportamento irá durar? Bruno, dou-te as boas-vindas, agora formalmente. Depois do meu desabafo, que nem me deu o trabalho de ler hoje, ao contrário do que é habitual, eu convido-te a comentar uma coisa que tu já comentaste outras circunstâncias e com outras com outra leveza, se calhar. Não tão, se calhar o espetáculo não tinha sido tão lamentável como foi este fim de semana. Eu lembro que tu na altura falaste sim do Sporting, no jogo do Sporting, que eu realmente não me lembro com quem é que foi, mas que Famalicão. Famalicão. Concordámos ambos que foi um péssimo exemplo e um péssimo cartão de visita, lá está, para os investidores que nós queremos trazer para o futebol. Nós já falámos sobre isto, que nós queremos vender o nosso campeonato lá para fora, trazer melhores intérpretes, melhores treinadores, e são tão poucos os senhores dignos desse nome no nosso campeonato neste momento. Eu convido-te agora a comentar os acontecimentos desta última jornada. Em primeiro lugar, saudar todos os que nos estão a ouvir. Uma boa noite a todos. Tentando ser aqui minimamente coerente e ter uma lógica no comentário que vou fazer. Lá está, isto já não é caso virgem, não é a primeira, nem, infelizmente não vai ser a última. É algo já bastante recorrente. E temos de ter noção, obviamente, que isto também é um bocadinho, e começa por aí, é um bocadinho cultural. Isto é algo tipicamente latino. Nós assistimos a
estes tristes espetáculos. Campeonato português, na América do Sul, em Espanha também, mas, por exemplo, isto acontecer em Inglaterra ou na Alemanha é Impensável. impensável, zero, impossível. Mesmo a Itália Cada vez menos. é Já foi. impossível. Não, mas Já mesmo a foi. Itália, lá está. E o Paulo Fonseca, há uns tempos também, numa entrevista que eu vi, ele diz: há um respeito enorme entre os treinadores. Não há cá este tipo de discussões, não existe. E portanto, dando um bocadinho esse desconto que é algo cultural, obviamente isto é das maiores vergonhas que nós temos no nosso futebol. Lá está, na altura falámos aqui do jogo do Sporting e Famalicão, que ao final do jogo foi absolutamente Triste. vergonhoso. Vergonhoso, Triste. é mesmo. Não é triste, é vergonha. Aquilo é vergonha, não é tristeza. E ainda daí sai aquela fantástica frase que ainda hoje é usada por muita gente: onde vai um vão todos. E ainda serviu para unir as tropas. Pronto, tirou-se algo positivo dali, ao menos isso, como se costuma dizer. Conseguiram tirar algo positivo. Neste caso em concreto. E não falando aqui especificamente dos dois treinadores envolvidos, porque lá está, o Sérgio Conceição, e eu torno a dizer, nada pessoal contra ele, até bem pelo contrário, aprecio imenso o Sérgio Conceição e a forma dele ser, e lá está, já não é, são inúmeras vezes, sai, ele ferve, ok. Digo isto porque hoje também saiu na imprensa uma entrevista ao presidente do Olhanense, ou ex-presidente, acho que ainda é o mesmo, que foi presidente de ambos os envolvidos, ambos treinaram o Olhanense a dada altura, e ele diz mesmo, epá, quando vê aquilo, ok, percebeu logo o que é que aquilo ia dar, isto vai correr mal, porque já os conhece, mas ele também diz que, epá, são com certeza homens e quase certeza o que aconteceu foi a seguir aquilo passou, cumprimentaram-se, pediram desculpa e amigos comandantes e dali não se passa mais nada. Mas isto não é desculpa e a questão é, como tu referiste bem, mas mais do que exemplos para os jogadores, hoje em dia os treinadores têm que ter a noção também que são exemplos para muitos jovens que estão em casa. Porque se antigamente toda a gente, quando perguntavas a um miúdo, o que é que quer ser? Quer ser jogador de futebol. Hoje em dia já há uns quantos que vão responder que querem ser treinadores. E querem ser o novo Mourinho, e querem ser o novo Guardiola, e querem ser o novo Klopp, e por aí fora. E portanto, mais do que para os próprios jogadores, que já de si é um mau exemplo, tem que ser um exemplo, tem que ter a noção que são um exemplo para muito jovem que está em casa. Depois, além da questão do exemplo, lá está, é o respeito pelo colega que está do outro lado. O respeito Não é pelo um, jogo. O é respeito um, pelo jogo é importante também, pá. é Porque um, é um não esqueces. adversário, mas é um colega de profissão. Ponto. E nós aqui já falámos também, e mais uma vez tenho pena que o Gil não esteja cá presente hoje, porque isto sei que era um tema que ele também ia adorar falar. Nós falámos relativamente a outro assunto que não propriamente este, quando é as trocas de treinadores, que até nisso também já é sabido que há uma grande falta de respeito entre os próprios treinadores que muitas vezes estão só a oferecer para o cargo de um colega. E isso já é mau. E depois temos estas situações também, que piores ainda são, agravadas pelo facto de que em Portugal, e não quero estar a mentir, mas acho que é dos poucos países no mundo, está gente a mais no banco. Tu, além do banco onde estão os suplentes, depois tens o banco de apoio, onde tens o diretor, tens o delegado, tens mais não sei o quê. Tens quase mais malta que não é jogador de futebol nem treinadora do que propriamente os jogadores que estão no suplentes e o treinador e o adjunto e a equipa técnica ali ao lado. E depois lá está, aquilo, cada vez que há uma decisão polémica de arbitragem, toda a gente se levanta, toda a gente grita, toda a gente pia. Enquanto não houver, e isto também vai um bocadinho ao encontro daquilo que nós falámos na semana passada, de cumprir as regras e relativamente a outras coisas. Enquanto não houver uma punição decente e exemplar para quem está envolvido nestas situações, a coisa vai passando. Porque lá está, são multas de
500, 600 euros, 700 euros. 500 euros, Bruno. Que depende das situações, mas pronto, já algumas mulheres, mas lá está, que para o comum dos portugueses era um mês de ordenado, para aquela malta são os trocos e muitas vezes até o próprio clube paga a multa, nem sequer São são 2 os almoços. próprios intervenientes. E depois, estão um joguinho sair ao banco. Está bem. Epá, deem castigos a sério, lá está. É o que nós já dissemos aqui milhentas vezes. Sigam os bons exemplos lá de fora. Isto se acontecesse em Inglaterra, se calhar aqueles dois não se sentavam no banco o resto da época. Ponto. Ou 5 ou 10 jogos. Um terço da temporada, por exemplo. Bem mais, bem mais. Com a situação que foi, provavelmente estavam um aninho sem sentar no banco. E Esse foi pagariam uma multa acentuado. exemplar e provavelmente ainda teriam, como acontece muitas vezes com jogadores que têm comportamentos menos corretos, terem aquele trabalho comunitário, terem que fazer algo para Cantona. retribuir para a sociedade, por aí fora. Cantona foi daqueles exemplos crassos de mau comportamento dentro de um jogo. Neste foi exagerado porque ele agrediu um adepto. Um adepto. Mas isto são agressões verbais. Portanto, a agressão é agressão. Sim. Um jogo de futebol, uma agressão é uma agressão. Verbal ou não. Ele teve 8 meses. Teve que fazer 300 horas de trabalho comunitário. Mas Lá teve está. muito suspenso. Não recebeu dinheiro. Não teve nada. Ou seja, e quando estavas a falar agora dos castigos exemplares, e foi o único ponto que eu tinha ali escrito e por acaso esqueci-me de falar no início. Tu disseste muito bem. Os castigos não são exemplares. E como o castigo não é exemplar, é uma palmadinha na mão e vai lá a tua vida. Vai passando. Yeah. Sérgio Conceição. E depois é recorrente. E eu estou a focar no Sérgio Conceição porque o número é 16 vezes. Ó Vasco, certo, mas lá está. Isso é da pessoa e ele não vai mudar. Ok. A Mas questão é. não, mudava a liga. Certo. Culpava. Ó Vasco, a questão é. Não é porque lá está. Como se costuma dizer, um teimoso não teima sozinho. Ou seja, o Conceição não discute sozinho. Claro. O Jorge Jesus também já milhentas vezes teve situações parecidas. E com árbitros, inclusive, do meio do jogo. E com jogadores até. O Sim. próprio Ruben Amorim, apesar de há pouco tempo estar no banco da Primeira Liga, também já teve várias situações de bate-bocas e por aí fora. E voltando um bocadinho, mais outro pormenor engraçado, prepara-te, porque tu brevemente vais ter aqui mais um duelo engraçado, porque com as notícias que vieram agora esta semana, com a troca do comando técnico do Nacional da Madeira, voltou o Manuel Machado e já é conhecida a profunda amizade entre o Manuel Machado e o Jorge Jesus. Que por acaso acho que tem encontro marcado na penúltima jornada, o que é. Portanto, isto tem tudo para ser mais um. A penúltima é o Benfica Sport. Penúltimo, mas pronto, ali para o final do campeonato. E Fez tem tudo para ser mais um. Sim, e o 5 e coisa. Sim, tem tudo para ser mais um brilhante, mau exemplo e triste espetáculo, vergonhoso espetáculo destes dois senhores. Eles, neste momento, são os dois, não sei como é que se diz, porque deu-me branca agora, têm os dois mais de 60 anos, vá. Sexagenários. Pronto, é isso. E então, foi-lhe uma palavra, pá, pronto, acontece. Como diz o outro, já tem idade para ter juízo, mas isso. Isso de esperança, Bruno. Agora, fora de brincadeiras, eu tenho sérias esperanças. Esses dois senhores, que embora não sejam, isto é uma opinião pessoal e atenção, é um gosto pessoal, ok? Não sejam um senhor como Carlos Carvalhal ou como tivemos cá o senhor Trapattoni contra o Benfica, que era um senhor do futebol, o Eriksen contra o Benfica. Portanto, nós já tivemos cá algumas... Bobby Robson. Isso é o pico do Sir Bobby Robson. Isso era o pico da classe. Passou por cá. Mesmo quando se enervava, era das pessoas com mais classe. Exatamente. Temos a sorte de ter. Lá está. Toda a gente se enerva e toda a gente perde a calma. Mas... E tivemos que depois, posteriormente, grandes génios do mau feitio, como são Jorge Jesus e Manuel Machado e por aí fora, e Sérgio Conceição. Não podemos ter sempre esses senhores nos nossos relevados. Mas podemos ter pessoas que têm 2 dedos de testa para se comportarem em condições com a idade que têm. Quer dizer, eu acho que falei contigo em off. Eu acho que foi em off que eu falei contigo sobre estas coisas. Dos pais que vão assistir aos jogos dos filhos. Pronto. Sim. E em Almeirim, se não estou em erro, e perdoem-me os intervenientes se estou enganado, eu penso que foi o Sr. Presidente da Câmara de Almeirim que disse que acabava o futebol
Se os pais continuassem a ter comportamentos como é que eles tiveram num dado derby regional, que eu não sei com quem é que eles jogaram, que aquilo foi uma coisa muito complicada, e ele ameaçou que acabavam-se as condições para jogar futebol. Provavelmente com o fazendense, que é quando a Fazendo coisa confusão, normalmente pronto. corre ali mais complicado. E acabou a conversa. E o próprio Sérgio Conceição esteve envolvido já em confrontos, com confrontos também verbais, ou físicos, não sei já com quem é que foi, que chamaram nomes que nem vale a pena aqui reproduzir ao filho, que isso é também uma barbaridade chamarem-se aos cachorros. Sim. Epá, Não, mas isso lá está. O Sérgio Conceição depois, entre aspas. E mais uma vez, não é propriamente a pessoa. É por isso é que eu digo, também é cultural. Por exemplo, o Sérgio Conceição, um dos filhos dele, o Rodrigo Conceição, jogou no Benfica. Estás a imaginar o que era o Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, ir assistir ao jogo do filho exatamente. no Seixal. Pois, Ele devia de ser lá com as orelhas a ferver, como se costuma dizer, e por muito bom senso e por muita calma que alguém possa ter, vai pois, chegar ao ponto que vai saltar a mola. epá, pois claro que salta, porque Daí eu dizer, isto é uma questão cultural também e tem que partir de toda a gente. Eles sim, que estão envolvidos têm que dar o exemplo cá para fora. Exatamente, e é aquilo que nós já falámos também aqui muitas vezes. Para depois, como referimos os comportamentos de antijogo e percas de tempo e por aí fora. Como eu dizia, nesse aspecto tem de ser os próprios adeptos a regular jogadores e treinadores a mostrar que aquilo não é aceitável. Da exigir. mesma forma, epá, e neste caso, para mim, a única coisa que há a aplaudir nesta situação foram os jogadores que foram separar. Os Pois, jogadores tiveram a cabeça fria e o sangue frio, cada um agarrar no seu treinador e parou, acabou, está quieto, e vai para o teu lado. os Sim, sociais interviram mas, e mas claramente. normalmente, numa É o situação destas, contrário, os é o jogadores contrário. vão atrás porque, epá, estão no calor do jogo e é aquela coisa a quente. Eles não, tiveram o próprio sangue frio, epá, que é isto, está quieto, não vale a pena, Espero- parou. eu espero que isto possa ser um fenómeno raro. Infelizmente sei que é um desejo que pode cair em saco roto. Espero também que quem tutela o desporto e quem tutela o futebol em Portugal tenha a coragem de aplicar castigos exemplares, como tu referias, e a expressão é mesmo essa, castigos exemplares, para que isto Vasco, só relativamente aos castigos, só um pormenor, como estava a sim, esquecer e queria também falar, é que depois a situação, e lá, mais uma vez, sigam os exemplos bons lá de fora, porque cá depois é a tal coisa, o castigo vai sair daqui a 3 ou 4 semanas, é isso. depois vais recorrer para não sei para onde, recorres para não sei o que mais, e talvez daqui a um ano, ele tem ali 2 jogos por cumprir de castigo porque já cumpriu mais 2 e está tudo bem. Foi despedido ou foi para outro clube, portanto, Se a situação aconteceu este fim de semana, nesta semana saiu o castigo e dizia durante X jogos não te sentas no banco e acabou. E pois, não há cá recurso para lado nenhum e era aquilo e acabou. Ponto. Estava escrito, toda a gente já saberia, ok, nesta situação o castigo é X, quem decidiu, quem tinha que tomar a decisão, decidia e não havia mais recurso nenhum e acabava ali. Ponto. eu E isso espero, é que é o mal. Cá é mais uma situação que se vai arrastar no tempo e que prolonga, mais uma vez, permite prolongar a situação e permite depois os treinadores, opa, nem estou para me chatear. Quando sair o castigo, estou de férias. para terminar este segmento enervante, apenas vou dizer que espero que realmente, tanto do teu lado como do meu, que nossas expectativas um dia possam ser uh, atingidas, que isto seja uma questão. Epá, ao menos pensem na vossa carteira e pensem no Porque lá produto que está, estão isto a vender, que é senão tal nunca coisa. mais O isto tem. futebol é um desporto de paixão e é isso que nos faz gostar de futebol. Mas tem que haver limites mínimos de decência, digamos. Vamos a ver se a nossa utopia se concretiza um dia. Saindo das 4 linhas exteriores para as 4 linhas interiores, vamos dizer assim, é uma expressão que pode não ser muito feliz, mas enfim, adiante. Focamos Damn! no jogo a sério. Focamos no jogo a sério. O Porto ganhou em Portimão, o Benfica ganhou em Braga e o Sporting ganhou em Alvalade. Um jogo muito complicado, mas o jogo grande da jornada seria sem dúvida a visita de Jorge Jesus e do seu Benfica, a casa de Carlos Carvalhal, do Sporting Braga. Um jogo que ficou marcado por uma expulsão e uma vitória por 2-0 dos encarnados.
queria começar mesmo pelo início da jornada, digamos. O Gil Vicente Nacional, um jogo com uma expulsão para cada lado, em que o Gil Vicente ganhou 2-0, o que fez com que lá está o Nacional acabasse por prescindir dos serviços do seu treinador. O Nacional que se afundou, digamos, está ali no... Lá está, este fundo da tabela está uma coisa impressionante. Temos Marítimo, Nacional e Boa Vista, todos com 21 pontos. Tudo ali no fundo. A diferença é que o Boa Vista tem vindo a recuperar e quer o Nacional, quer o Marítimo, curiosamente as duas equipas da Madeira, têm vindo a cair cada vez mais e isto está-se a tornar um pouquinho complicado. Isto foi o jogo de sexta-feira. Depois, no sábado, Paço de Ferreira, mais uma excelente exibição. Santa Clara, apesar de 2 expulsões, consegue segurar ali um empate com o Tondela num jogo que se tornou complicado, lá está, por ter tido 2 jogadores expulsos. Mas, apesar de tudo, bom jogo de futebol. O Futebol Clube do Porto venceu o Portimonense. Lá está, infelizmente isto foi principalmente notícia pela situação fora de campo, mas com uma curiosidade engraçada. Ambos os golos do Futebol Clube do Porto foram considerados autogolos, ou seja, só o Portimonense é que marcou neste jogo e acaba por perder o jogo. Tem essa curiosidade. Salientar aqui, já ia falar nisto depois nas notícias, foi a lesão do Pepe também, má notícia. Sim, muito má. Já vamos depois, quando formos ali à parte das notícias, já vou falar um pouquinho mais. No caso do Sporting, lá está, mais uma vitória. Jogo complicado, foi difícil e tal, não jogaram grande coisa. Está bem, estava a jogar contra o Vitória, que é uma equipa super complicada. Ganharam. Algumas alterações no 11, também feitas aqui pelo Ruben Amorim. Destacava também aqui a titularidade do Daniel Bragança, que tem vindo cada vez mais a ganhar o seu espacinho ali no 11 e tem vindo a ganhar minutos. A estreia a marcar do Gonçalo Inácio e a estreia do miúdo, do Essugo, do Dário Essugo, lá está, com 16 anos. E isto, quando aqui já falámos de porque os clubes portugueses não têm capacidade financeira e coisa, não sei o quê. Os miúdos têm qualidade, metam-nos a jogar, deem-lhes hipótese, deem-lhes minutos, mas dar-lhes hipótese, não, lá está. Ele sempre... Bem, a boca do amor. Não foi uma boca, foi uma afirmação a jogar para o Martin. Os miúdos, quando tiverem dúvidas se vão jogar, se não vão, olhem para este exemplo, quando tiverem que decidir para onde é que querem jogar, e ele mostra realmente que a aposta é real, não é só venda, não é slogan, e o Ruben Amorim não tem medo de pôr os miúdos em campo, a ganhar 1-0, só. Vasco, mas lá está, isto é daquelas coisas. Durante anos o Sporting foi aquela equipa que tinha por hábito apostar na formação. E, obviamente, tudo o que era jovem jogador queria ir para onde? Queria ir para o Sporting, que era onde tinha oportunidade de jogar. Depois a coisa inverteu-se ali um pouco e começou a ser o Benfica aquele que lançava regularmente jovens na equipa principal. O Renato Sanches, o João Félix, o Ruben Dias, o Ferro, os Tavares, todos que ali foram aparecendo. Foram lançando várias. E então, a dada altura, espera aí, nós temos hipótese no Benfica, não é no Sporting. Foi contratar toda a gente e mais alguma lá fora também na altura. E o Futebol Clube do Porto também ia lançando de vez em quando ali o seu jovem. E depois o Futebol Clube do Porto também chegou àquela altura, depois de ter ganho a Youth League, não tinha outra hipótese senão apostar também, porque os jovens tinham uma qualidade enorme. Mas lá está, esse pormenor aí, ok, é normal e faz parte. O que eu digo é apostar, lá está, não é lançar o rapazinho 5 minutos no jogo de campeonato, depois estar 10 na bancada e depois no jogo da taça lembra-se e faz mais uns minutos. Não. Se for uma aposta continuada, eles vão acabar por mostrar a qualidade que têm. Que é isso que o Sporting tem feito este ano. O Gonçalo Inácio ganhou, não começou a titular, foi ganhando o seu lugar, ganhou o seu espaço e agora é indiscutível naquela equipa. Provavelmente o Daniel Bragança vai pelo mesmo caminho. Portanto, não é desculpa o pouco orçamento ou o muito orçamento ou incapacidade financeira. Não tenham medo de apostar em jogadores de divisões inferiores e em jovens jogadores. Depois, o Rio Ave, nos jogos de domingo, Rio Ave empata a 0 com o Bessade. O Bessade teve a jogar com 10 desde o minuto 4. Isto daqui para mim foi um bocadinho surpreendente. Foi a expulsão logo do guarda-redes do Cristiúque.
e esperava que o Rio Ave acabasse por vencer o jogo. O Rio Ave vinha a fazer boas exibições e acabou por não acontecer. Também fica Boa Vista perde com o Farense, lá está aqui também um resultado. Boa Vista que vinha a recuperar, acaba por ter aqui um resultado um bocadinho mauzinho. Famalicão dá 4-0 no Marítimo, na Madeira. Já não me admira. Neste momento já não me admira. Não me admira porque lá está. As alterações no banco, o Iviera é um treinador que gosta de jogar ao ataque, que gosta de jogar bom futebol, e numa entrevista também que eu vi há algum tempo, ele tem um pormenor curioso. Ele começa sempre a treinar as equipas. Normalmente os treinadores começam por treinar os aspectos defensivos e constroem em cima disso. Ele treina primeiro os aspectos ofensivos, treina primeiro o ataque e depois a defesa logo se resolve. Portanto, a equipa começar a jogar mais ao ataque não é de estranhar. O que eu estranhei no caso do Marítimo, que tem um bom plantel, e a mim o que me faz confusão, e já falei disso aqui também, uma equipa que começa o campeonato com o Lito Vidigal e depois vai buscar um Júlio Velasquez, são treinadores que têm ideias completamente opostas. Lá está, os jogadores que o Júlio Velasquez quer no seu plantel e para a sua forma de jogar, forçosamente vão ser o completo oposto daquilo que o Lito Vidigal queria. Portanto, isto obviamente não... posso estar enganado, mas isto tem tudo para não correr bem, digamos assim. São ideias completamente opostas, não faz sentido. Eu já dei aqui este exemplo e torno a dar. Uma equipa que começa um campeonato com o Diego Simeone como treinador e depois, a meio do campeonato, vai buscar o Guardiola. O Guardiola pode ser muito bom, mas os jogadores que lá estão não é propriamente para jogar da maneira que ele quer. Portanto, aquilo não vai funcionar, obviamente. Digo eu, que não percebo nada disto. Depois, lá está, jogo grande da jornada. O Braga-Benfica. Disseste bem, marcado pela expulsão do Fran Sérgio. A expulsão pode-se dizer um bocadinho forçada, se bem que é compreensível também. Tudo bem que ele tinha visto o primeiro amarelo há pouco tempo, mas aquilo não é uma entrada perigosa, não é que ele faça propositadamente, mas é daquelas entradas um bocadinho desnecessárias. Brutas. Não é brutas, ele só olha para a bola, mas lá está, levanta o pé, bate com o pitão na coxa com os pitões na coxa do Rafa. Não há... É discutível, lá está, bom senso, diria, não se mostra o amarelo, mas também mostrando, acho que não se pode criticar. Mas atenção, o Benfica já estava um bocadinho por cima do jogo. Depois, para mim, o que foi surpreendente foi, ficando o Benfica já com o mais, mesmo assim, ainda teve ali, tudo bem. Esteve o jogo controlado, sim, mas, por exemplo, leva uma bola no ferro e que se aquela bola entra naquele livro, por exemplo, e tem mais uma oportunidade, uma do Sporar, que eu me lembro também com uma boa defesa com duas boas defesas do Elton Leite, a coisa podia ter sido bem diferente. De referir a alteração tática do Benfica, tornou a jogar com 3 centrais, com o Lucas Veríssimo, o Otamendi e o regresso do Vertonghen. A equipa mostrou-se mais equipa, portanto que aqui acho que seria difícil eleger o melhor em campo, porque a equipa funcionou como um todo, pressionou mais, foi mais unida, digamos. O mesmo se passou no... Voltou a marcar também. Seferovic, lá está. Muita gente pode não gostar, e é o Seferovic e é tosco e falha muitos golos. Está um gol do Pedro Gonçalves, e por enquanto o Darwin tem que ficar no banco. Perante as exibições do Seferovic, o que ele trabalha, o entendimento que ele tem tido com o Rafa, não há grande hipótese. Do outro lado, queria referir que no Braga, que teve ali também um jovem de 19 anos no centro da defesa, o Bruno Rodrigues, face às inúmeras lesões também que o Braga tem tido, que fez um jogo também bastante seguro. O Borja tem ali uma falhazita ou outra, num lance ou outro, mas também não é por ali. Quem eu destacava nesta equipa, lá está, foi uma equipa tremendamente coesa, também funcionou muito como equipa, mesmo com 10, não virou as costas ao jogo, trabalhou, lutou e conseguiu causar problemas ao Benfica. Mas há ali um jogador que passa muito despercebido muitas vezes, mas que acho que é fantástico. O Almozerati fez mais um jogo. Lá está, o Benfica, como eu disse, pressionou bem e soube, lá está, não foi aquela coisa de correr feito tontinho atrás da bola, soube pressionar nas alturas certas e nos momentos certos. E o Almozerati era sempre aquele que aparecia a dar solução, a aparecer para receber a bola e para sair a jogar. Claro, principalmente depois a jogar com 10 falhou alguns passos, teve que arriscar mais, mas normalmente consegue sair a jogar lá atrás
sair a jogar de forma controlada com os colegas e pá, dá ali um grande equilíbrio e é um excelente jogador. É um excelente jogador. Foi uma jornada que começa a ser repetitiva. Os três grandes ganham os seus jogos. Isto vai ser interessante. Não que o campeonato esteja muito. Não, lá está. Esta partida, o Sporting campeão. Depois aqui a piada, digamos, vai ser a qualificação para a Liga dos Campeões. Sim. O Benfica passou o Braga agora, está um ponto à frente, mas isto mesmo assim está ali muito equilibradinho. Está muito equilibrado. Finalizado este segmento que nos ocupou já bem mais do que metade do nosso episódio de hoje dedicado à Liga Nós, vamos passar para o segmento onde referimos as notícias que possam ter ficado mais na retina. Infelizmente lá está a lesão de Pep, que foi substituído por Neto na seleção, na convocatória da seleção, aliás. E eu tinha destacado a notícia do miúdo do Sporting se ter estreado com 16 anos. Sim. Essa também é uma boa notícia. É uma feel good story no meio de tudo isto. Um sonho realizado com 16 anos. Mas não foi só disso que foi feito os últimos dias do campeonato e do futebol. Não, lá está. No caso do Pep, lamentar a lesão. Esperemos que não seja nada grave e que ele recupere bem rápido e que consiga ajudar também a equipa do Futebol Clube do Porto na próxima eliminatória da Champions. Aqui provavelmente será um pouquinho surpreendente a convocatória do Neto para o substituir, que não tem vindo a ser titular no Sporting. É isso é que estranhei, pá. Mas lá está, aquelas duas entrevistas que eu vi a semana passada, quer do Rui Jorge, quer do Fernando Santos, explicam um pouquinho o porquê disto acontecer, porque, por exemplo, o Gonçalo Inácio nem sequer foi convocado para o Sub-21, nem para a equipa principal. E tem sido ele o titular, apesar de ser bastante jovem e ter vindo a fazer boas exibições. Quer o Rui Jorge, quer o Fernando Santos falaram de uma coisa bastante simples, mas que às vezes lá está, escapa um bocadinho à ideia geral da malta. A seleção também não é um clube, mas lá está. Tem aquele grupo formado. E numa altura que é importante, numa fase de qualificação importante, mexer ali muito naquela estrutura que já está mais ou menos estabilizada, pode também não ser fácil, principalmente porque lá está, os treinadores não têm muito tempo para treinar na seleção e para treinar os jogadores. Portanto, acaba por ser um bocadinho mais natural a convocatória do Neto, que já está habituado e que já é conhecido do treinador, já conhece as ideias dele e já está habituado àquele grupo, do que levar um Gonçalo Inácio que seria estreia, que iria ter que perceber toda a envolvência, seria um bocadinho mais complicado. Depois, extra-futebol, a lesão do Ricardinho, terminou a época no futsal. Teve uma lesão complicada, já tinha se sentido nos jogos da seleção, fez algum tratamento e agora teve mesmo que recorrer à cirurgia. Portanto, o melhor jogador do mundo de futsal não joga mais esta temporada, vai tentar recuperar bem para o próximo Mundial e esperemos poder contar com ele. Depois, mais uma nota, duas notas relativamente, por exemplo, ao Futebol Clube do Porto. O Otávio renovou, que era um daqueles jogadores que já se falava há muito tempo, que estavam naquelas situações que têm vindo a ser também várias vezes têm vindo a acontecer no Futebol Clube do Porto, jogadores importantes que acabam por ser a custo zero, renovou por 4 anos. Nota de rodapé para a fantástica frase do Jorge Nuno Pinto da Costa, que a renovação do Otávio ia fazer com que as farmácias continuassem a vender Reni durante muito mais tempo. Neste depois, o Futebol Clube do Porto, para mim, teve uma notícia triste também esta semana. Não vi a explicação, só vi a notícia e para mim é um ponto negativo a apontar numa jornada em que quer na Primeira Liga, quer na Liga 2 Chapseg, todas as equipas tinham nas costas a frase racismo não. O Futebol Clube do Porto recusou-se a fazer esse gesto e mais uma vez, e principalmente lembro-me da situação do Marega em Guimarães. Sim. Lá está. Admirado. Acho que era um pormenor que seria um por maior e que ficava bem toda a gente envolver-se nesta luta e eles terem ficado fora sem saber as razões. Sim. Cai um bocadinho mal. Depois tinha só aqui notícias internacionais, só assim muito rapidamente. O Xabi Alonso, que é apontado ao comando técnico do Borussia de Mönchengladbach,
Xabi Alonso tem vindo a treinar a equipa B, digamos, Real Sociedade. de formação da Real Sociedade, tem vindo a conseguir bons resultados. Lá está mais um ex-jogador muito recentemente que se prepara para pegar numa equipa ao mais alto nível. Esperemos que tudo corra bem. Ele, capacidade, a partir de trás, veremos se está preparado já ou não. O resultado um bocadinho estranho lá fora. Já sei que vamos falar depois dos resultados, mas esta liga só... A Juve perde com o Benevento 1-0. Cristiano não marca. Depois da eliminatória de Liga dos Campeões, perder em casa com o Benevento começa a ser complicado. Mas mais uma vez elogiar o fantástico trabalho do Pipo Inzaghi neste Benevento. E quem viu aquele gol é absurdo. O Arthur literalmente mete a bola no adversário. Depois, não falámos nisto na quinta-feira porque só vi isto depois. O José Mourinho, que foi ao balneário do Dinamo Zagreb, aplaudir os jogadores adversários. É de nariz empinado, é cagão, é isto, é aquilo. Poucos serão os treinadores que têm os coisas de fazer isto. E depois tivemos, queria só aqui mais um ligeiro apontamento, que foi o fim de semana dos guarda-redes a marcar golos. Em Espanha, no jogo do Sevilha, aos 90+3, o Bono dá o empate ao Sevilha. O guarda-redes foi à área adversária a marcar golo. E na segunda liga tivemos um gol de baliza a baliza no Varzim Mafra, do guarda-redes do Varzim. Nem que o guarda-redes do Mafra não fica bem na fotografia, que vai ali e sai, não sai, e sofre uma chapelada. E pouco temos falado aqui na segunda liga. Queria só salientar aqui uma equipa, segunda liga, que está interessante. Estoril bem lançado para a subida. O Feirense que estava empatado hoje, manteve ali o segundo lugar. A Académica em terceiro, lugar de subida também. Mas depois, em quarto lugar, aparece um Vizela, que subiu o ano passado, que é das equipas que melhor futebol joga e que tem um treinador que também já ouvi 2 ou 3 entrevistas dele, e que é o Álvaro Pacheco, e que dá gosto ouvir este homem a falar, e a forma como ele trabalha a equipa é fantástica e que merece tudo. Merece o reconhecimento do fantástico trabalho que está a fazer, porque uma equipa que subiu do Campeonato de Portugal o ano passado, este ano está em quarto lugar, está à frente de equipas com orçamentos tremendamente superiores ao dele. Aroca, Chaves, Penafiel, Leixões, Benfica B, Porto B, por aí fora, está acima de todas essas equipas e a jogar muito, muito bom futebol. Portanto, merece aqui, para ser uma noção, temos aqui os melhores ataques da segunda liga. Tens o Estoril com 41 golos, o Benfica B com 42 e depois tens o Vizela com 38. Tudo bem, depois sofrem muitos golos também, sofrem 28. Mas é uma equipa que joga muito, muito bom futebol. Vamos agora começar com os nossos passeios internacionais, o nosso Interrail, pelos campeonatos lá de fora. Não houve assim grande atividade por ir além. Em Inglaterra houve taça ao mesmo tempo que houve campeonato. O United foi posto a andar pelo Leicester, de forma justíssima, com mais uma demonstração de Solskjaer ao seu mais alto nível, que mesmo assim disse que não mudava o 11, mas lá pelo meio dele. O Chelsea, sem surpresa, superou o Sheffield. O City, que também conseguiu passar e está encaminhado para ter uma época com vários troféus. Vamos a ver se concretiza ou não. E o Southampton, que eliminou o Bournemouth. E antes passamos para a Premiership. Estes 4 jogos, que comentário te merecem, Bruno? Lá está mais ou menos os resultados esperados, tirando ali. Mas lá está, o jogo mais complicado seria sempre o do United com o Leicester. O Leicester, apesar de também ter tido várias lesões, está lá em cima e a praticar sempre bom futebol. Esse seria sempre o resultado mais incerto. No restante, tudo dentro da normalidade, digamos. Depois, falando um bocadinho mais em concreto dos jogos do campeonato propriamente dito, um fantástico West Ham Arsenal, 3 igual. Estava 3-0. Estava 3-0, mas o pormenor engraçado, o Arsenal só marca um gol também. Porque o West Ham está a ganhar por 3-0, depois tem 2 autogolos e aos 90 aos 82, não foi aos 90, foi aos 82, o Lacazette lá marca o golinho que dá o empate.
o Arsenal a ser Arsenal, mas pronto. Eu já elogiei aqui esta equipa do West Ham e não me canso de os elogiar. Praticam um bom futebol e são uma equipa super complicada. Depois destacar a vitória do Brighton sobre o Newcastle. 3-0 também. Epá, o Newcastle, que lá está, que é aquele histórico que custa vê-los estão lá em baixo e em risco de descerem novamente. Mas realmente, olhando para o plantel deles, aquilo é fraquinho. Não dá mesmo. É fraquinho, apesar de e depois, sofrer gols do Danny Welbeck também não ajuda. Não resisti, desculpa. O Leeds que ganhou ao Fulham, mais um golinho do Patrick Bamford também vai ali lançado. E o Rafinha, que por cá passou cada vez mais a cimentar o seu espacinho também no Leeds. E depois o Tottenham, que depois do desastre europeu, voltou às vitórias, com uma alteração tática também do José Mourinho. Começou com o Kane e o Carlos Vinícius na frente, com o Lucas ali a dar um bocadinho de apoio. Curiosamente, ambos marcaram. E o José Mourinho, bem, a José Mourinho teve uma tirada também engraçada, que eu queria aqui só dar o apontamento. No final do jogo, diz que os nossos primeiros centrais foram o Kane e o Vinícius, foram os primeiros defesas, e quando é assim, a equipa funcionou toda em bloco, trabalhou muito e mereceu a vitória. Quando tens 2 pontas de lança que ele considera 2 defesas, está bom. Pois, o Mourinho consegue sempre, nem sempre, mas o descalabro europeu realmente foi uma coisa que vai marcar muito esta época. É muito difícil fugir desse descalabro. Já se falava que se ele não conseguir a qualificação para a Liga dos Campeões, não me admirava nada. O Sr. David Levy o despacha. Que também é um senhor bastante conhecido pela paciência com os treinadores. Cheio de pachorra. Ele e o Abramovich. De Inglaterra atravessamos... Abramovich. Abramovich, sim. Atravessamos a passos largos. O Ibrahimovic também será um treinador engraçado um dia. Vai, o proprietário do clube, aposto mais em proprietário do clube. Num campeonato já conhecido do nosso querido Zlatan, La Liga. La Liga onde o Atlético Madrid sacudiu alguma pressão, conseguindo ganhar por 1-0. Mas Benzema deu show novamente em Espanha. 2 golos e uma assistência para rivalizar ali com a tareia que o Barcelona ofereceu. Então, mas tu não dizias que eles estavam acabados, enterrados, despachados daqui para fora, já não contavam para... tá bem. Bruno, você é como o gajo que estavas a ser um bocadinho pessimista. Bruno, 30 segundos para te responder a isto. Eu não mudo nada naquilo que disse. O clube está completamente à rasca. Certo. Agora, o que eu vi, lá está, tinha uns 30 segundos, calma, não 30 segundos. Nós, outro podcast, falámos nas promessas que têm vindo a subir na equipa principal, e será isso que com alguma liderança de alguns veteranos poderá mudar radicalmente o futuro daquela equipa. Mas a nível do clube propriamente dito, a estrutura está desfeita completamente. Está ali muito trabalho para ser feito, muito ordenado para sair daquela folha de vencimentos também, e alguma alteração no plantel. E não acredito em Koeman minimamente. Apesar deste resultado agora, não acredito no Koeman. Mas, comenta-me a Liga Espanhola está agora... O Barça, e só para fechar aqui o tema do Barça, como grande clube que vai se reerguer muito rapidamente dos problemas que está a ter. Claro, está a passar por uma fase complicada, mas o que tu na altura, eu só te piquei um bocadinho, que tu na altura deste quase a entender do tipo, estes gajos nunca mais vão, o Barça nunca mais vai ser o Barcelona de antigamente. Claro que vai. E lá está, os jovens que lá estão têm potencial para... É que eles não fizeram isto ao rifanense da esquina. Foi à Real Sociedade. Não foi, e foi no País Basco. Portanto, não foi propriamente o sítio mais fácil para se jogar, nem foi o contra a equipa mais fraquinha. E conseguirem fazer isto, pá, lá está. O Dest tornou-se o primeiro americano a marcar 2 golos na La Liga. O Dembélé marca golos, o cabeça de alfinete. O Messi, ainda hoje veio a notícia do Abidal a dizer que teve uma conversa com ele na altura, quando houve ali a questão do treinador e dele dizer que se ia embora e por aí fora, e que se confrontaram ali um pouquinho. Se calhar isso também explica um bocadinho da birra do Messi, digamos. Esta malta tendo depois a cabeça no sítio e concentrando-se em jogar futebol,
pá, esteja lá o Koeman, esteja lá o Peteg, esteja eu, esteja tu, aquela equipa tem plantel para jogar a bola e para ganhar isto. Perdão. Vamos a ver. Depois destacava o Villarreal ganhou ao Cádiz também. O Villarreal continua a fazer ali o seu campeonato tranquilo e sempre a mostrar bom futebol. O Betis, que também, sem se dar muito por ele, vai ali em sexto lugar e que conseguiu mais uma vitória sobre o Levante também. O Real Madrid, como tu falaste no caso do Benzema, pá, lá está, o Benzema este ano tem sido o jogador do Real Madrid. Impossível. Estava a ser o Valverde até ter tido aquela lesão no início da temporada, depois parte a perna e perdeu ali o andamento, digamos, e o Benzema desde ali é o abono de família desta equipa. Mas lá está, na altura que o Benzema esteve lesionado, também tinham deixado de ser o Jovic, andar ali a jogar sempre outra lança, a coisa trameu que nem várias verdes, mas depois quando ele volta, e o Benzema faz lembrar, com a devida distância, mas lá está, faz lembrar um bocadinho quando lá estava o Ronaldo. Se ele está em campo, isto a gente mais cedo ou mais tarde vai marcar um golito. E isso acaba por acontecer. Depois destacava também o resultado do Valência, que ganhou a Granada, com vários portugueses em campo, e o Valência que bem precisava desta vitória. E no jogo do Atlético Bilbao com o Eibar, vale a pena ver o gol do Atlético Bilbao. Isto acabou 1-1. O Atlético Bilbao esteve a ganhar e depois acabou por sofrer o empate. Mas o gol do Atlético Bilbao vale a pena ver, porque é um defesa que marca aquilo. É um caseiro daqueles de primeira que pega, manda a luva se não entras para a baliza dentro. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Com o guarda-redes acho que até quase que se quis desviar da bola com medo de entrar para a baliza dentro. E é um remate de primeira, todo acrobático, um excelente gol. A La Liga, lá está, ao contrário também que um amigo meu costumava dizer há uns tempos, está longe de estar fechado. O Atlético Madrid, que ia lançadíssimo, mas está 4 pontos à frente do Barça e 6 à frente do Real Madrid. O que, tendo em conta as duas equipazinhas que ali estão, isto está longe de estar acabado. Foi uma grande reviravolta, foi. Epá, não posso acertar sempre, não é? Bom, para finalizar o podcast e vamos fazer isto de forma mais rápida, lá está o nosso primeiro segmento, comemos ali muito tempo, mas ainda bem que era um assunto que estava a ser necessário ser falado. Vamos ver resultados que nos outros campeonatos tenham assim mais sobressaído. Lá está a Juventus há bocado, tu falaste, na Bundesliga o Dortmund voltou a empatar, 2 gols do Haaland No Colónia. Exatamente. Assim de repente, mais um Pá, outro. na Alemanha o Eintracht ganha 5-2, também tinha tido ali um pracalcedito. Voltou aos bons resultados, tudo bem que é com o Union Berlim, mas voltou aos bons resultados. André Silva, voltou a marcar mais 2. Estou a marcar, sim. O rapaz está. Uma notícia, que isto sim é notícia, porque era algo que ainda não tinha acontecido este ano, o Schalke perdeu. Coitado do Schalke, meu. 3-0 do Borussia de Mönchengladbach, que lá está, também vinha numa série muito negativa de resultados. E Gil, quando uma anda equipa lá, está, pá. A gente precisa de ti para falar da Bundes, meu. Anda lá. quando uma equipa vem numa série negativa de resultados, nada melhor que ir jogar contra o Schalke, que a Sim, coisa sim. É que o é animal. Animal. Voltou? Sabes que o Schalke é sempre aquela dose para animar a rapaziada, pá. Isso. Na Série A, destacava, além daquele péssimo resultado da Juve, a Atalanta que foi ganhar a Verona, 2-0, tranquilamente. O Milan que ganhou à Fiorentina 3-2 num jogo complicado, mas que cimentou desta forma o segundo lugar, ou seja, tem um jogo a mais, mas mesmo que perca, que a Juventus ganha o jogo, a Juventus não consegue passar o Milan. E o Inter teve o jogo adiado, mas continua tranquilo em primeiro lugar. E depois o grande jogo da jornada, Roma-Napoli, em que a Roma perdeu em casa 2-0 e em que o Paulo Fonseca, se calhar um bocadinho a exemplo de José Mourinho, não foi nada meio com os seus jogadores e com aquela primeira parte da Roma. Amigo, às Que vezes disse, básico, que disse, sim, é possível. E lá está. Ele não disse nada de... Atenção, não. O que ele disse foi, nós demos uma parte de avanço, não entramos em campo, não tivemos atitude e isso não é admissível, principalmente. Vamos jogar contra o Nápoles, que é sempre uma equipa super complicada.
se vamos lá para dentro e nem sequer queremos correr, amigo, estamos a entregar o jogo, acabou, aí não há hipótese. Tudo bem. Portanto, lá está, às vezes é preciso chamar um bocadinho a atenção e dar estes pequenos puxões de orelhas. Pá, mas lá está aqui, em termos de Itália também a coisa mais ou menos, parece-me que o Inter este ano consegue ganhar o título. A luta ali depois pelos lugares europeus é que está um bocadinho mais renhida. Atalanta, Nápoles, Roma, Lazio, o Sassuolo já descolou um bocadinho, mas entre eles será. Pá, acho que em termos das ligas lá fora, Portugal mais ou menos está entregue, Inglaterra mais ou menos está entregue, Espanha está emotivo, Itália, apesar de tudo, mais ou menos também está entregue. Curiosamente, a Farmers League, como diz o outro, a liga com forma ali em França, está, quando toda a gente estava à espera de um passeio altivo ali do Paris Saint-Germain, a coisa está um bocadinho tremida também. Estou em primeiro, é verdade, ganharam este fim de semana o Lyon e passaram para primeiro lugar, mas estão com os mesmos pontos do Lille e o Lyon está a 3 pontos e o Mónaco a 4. Portanto, esta também está equilibradinha. Eu prometo que nós, ao final da época, vamos ver o que é que aconteceu no país, que o Éder e lá está, mantendo aqui depois o Paris Saint-Germain continuando na Liga dos Campeões e querendo à força toda ganhar a Liga dos Campeões, o campeonato pode sofrer um bocadinho. Apesar de, quando vais ver a lista de melhores marcadores, tens lá um rapazinho que vai com 20 golos, o senhor Mbappé, e que depois o segundo melhor marcador é o Depay, que leva 14. Portanto, já leva ali uma distanciazinha. Coisa pouco. Um dia que nos apeteça mudar radicalmente de vista, falaremos da Farmers League, Liga com Conforama, mas não será hoje. Mais. Não, foi só o apontamento que lá está. É daquelas ligas que toda a gente dava como entrega à partida e que afinal... Sim. E muito mérito para o Lille, lá está, com os Tugas, com muitos portugueses, estão a fazer um excelente campeonato. Muito bem. Bruno, epá, foi uma voltinha porreira, hoje um bocadinho mais prolongada, mas valeu a pena. Agradeço novamente a tua presença, como agradeço sempre. É um prazer fazer este podcast. Espero por ti na quinta-feira. Até lá. Mandamos novamente aqui o nosso sentido abraço ao Gilberto e marcamos encontro, então, para a próxima oportunidade. Um grande abraço, amigo. Até quinta. Um abraço, até à próxima.